Ei, você aí, já leu todas as linhas e parágrafos dos termos e condições do seu navegador de internet? Leu cada palavrinha da bula de um analgésico antes de tomá-lo, mesmo após prescrição médica? Presta bastante atenção em todos os detalhes do manual de instruções antes de utilizar qualquer equipamento novo? Trabalha doando toda a sua dedicação e esforço sonhando com uma aposentadoria estável? Definitivamente não faz parte dos grupinhos de jovens dinâmicos, festeiros e inconsequentes? Acredita que as burocracias são uma medida de proteção? Se sua resposta foi sim para todas essas perguntas, parabéns! O vídeo de hoje é sobre você. Brincadeira, gente. Ou nem tanto. Mas o vídeo de hoje é sobre os ISTJs. O ISTJ, também conhecido como a personalidade do logístico ou inspetor, possui em sua estaca as funções cognitivas. Sensação introvertida, SI como função dominante. Pensamento extrovertido, TE como função secundária ou auxiliar. Sentimento introvertido, FI como função terciária. E a intuição extrovertida, NE como função inferior. Se você ainda não sabe o que significa uma stack ou o que são as funções cognitivas, clique no link que vamos deixar aqui no card e na descrição do vídeo para assistir a nossa playlist com 3 vídeos explicando sobre tudo isso. O ISTJ tem a sensação introvertida, SI, como função dominante, o que torna sua percepção sensorial da realidade bastante particular e subjetiva. Embora esteja em contato com os estímulos sensoriais provindos da realidade concreta, estes são interceptados por uma série de elementos subjetivos acerca dos objetos que estejam sendo percebidos, fazendo com que no final das contas, a realidade que o ISTJ percebe seja muito mais um fruto de seus processos subjetivos inconscientes do que propriamente fiéis à natureza mais concreta dos objetos externos a ele. Essa relação desproporcional que o ISTJ tem com a realidade sensorial externa gera uma riqueza perceptiva que o torna capaz de notar e ter um contato íntimo e próximo com detalhes dela que muitas pessoas não seriam capazes de perceber ou dar alguma atenção. A SI, como função dominante, registra, cataloga e gera um rico banco de dados de impressões sensoriais acerca dos objetos, que vão ao longo do tempo solidificando estruturas subjetivas que constituirão uma imagem da realidade, como se o ISTJ de fato a percebesse de dentro para fora. A intuição extrovertida reprimida atravessa sua sensação introvertida, tornando a percepção da realidade como algo imprevisível e instável, e diante disso, surge o alerta interno sempre atento para possíveis problemas. Essa característica dá para os ISTJs uma tônica bastante cautelosa e meticulosa, pois como ele não tem acesso tão fácil à realidade sensorial objetiva direta, há uma busca pela estabilidade diante dessa insegurança que novos estímulos lhe geram. O pensamento extrovertido, TE como função secundária, faz com que o julgamento racional do ISTJ seja bastante direcionado e conectado com a realidade objetiva concreta, compensando a natureza subjetiva de sua função dominante. O pensamento extrovertido faz com que o ISTJ analise e aplique sua fórmula lógica diretamente sobre a realidade, sendo o mais fiel possível ao que é objetivamente dado. Essa função faz com que esse tipo de personalidade seja bastante coerente, pontual e pragmático em sua forma de pensar e agir. A percepção subjetiva propensa a se fixar em detalhes que os outros não notariam, auxiliada pela TE, fornecem para essa personalidade uma excelente capacidade de avistar e analisar inconsistências ou falhas, seja em situações ou ideias. Essa união entre SI e TE também traz uma ótima capacidade analítica para os ISTJs. Por serem naturalmente muito observadores e detalhistas, conseguem perceber padrões nos detalhes apreendidos por suas percepções e compreendê-los sob uma ótica bastante racional e bem fundamentada teoricamente, pois seu modelo de julgamento funciona de maneira similar ao método científico, a partir de leis gerais. O ISTJ consegue naturalmente perceber, categorizar e analisar a realidade, agindo sobre ela pontual e diretamente, a fim de evitar futuros erros, falhas ou problemas. Suas ações e decisões serão sempre comedidas e cautelosas, baseadas em uma conduta preventiva para que futuramente não seja necessário uma ação mais combativa. Porém, quando exigido, eles estão sempre devidamente alertas, proativos e de prontidão para encontrar a melhor solução para resolver a questão demandada. O pensamento extrovertido e a sua capacidade organizadora sintética faz com que o ISTJ esteja sempre procurando se preparar de forma racional para as possíveis adversidades que possam surgir no seu caminho.
Aquilo que é percebido como extremamente perigoso, arriscado ou potencialmente catastrófico é analisado e estruturado de forma lógica, onde os caminhos mais eficientes e seguros serão traçados como forma de contenção para atingir a estabilidade que o ISTJ deseja. Essa postura de extremo cuidado e parcimônia o tornam bastante dedicados a garantir a segurança e estabilidade da realidade, agindo com bastante dedicação para que tudo se mantenha na mais perfeita ordem. O sentimento introvertido, FI como função terciária, dá ao ISTJ um conjunto de valores firmes e particulares, que dificilmente será influenciado por pressões externas, sem antes passar por um critério de julgamento interno. Pode haver um conflito entre razão e emoção, no sentido de muitas vezes encontrar certas contradições entre as exigências objetivas da realidade que ele tende a cumprir, através de seu pensamento extrovertido, e suas verdadeiras motivações e sentimentos a respeito da situação. Muitas vezes se vê obrigado a abrir mão de seus desejos mais profundos e pessoais, em nome de garantir sua segurança e estabilidade no mundo material, que para ele parece bastante ameaçador. Seu código moral surge então como um forte senso de dever e responsabilidade para consigo mesmo e com a realidade, que deverá ser seguido a todo custo para que sua palavra e seus compromissos sejam cumpridos e honrados. Esse seu lado mais emotivo e sentimental é onde residem as razões pessoais para a forma como o ISTJ age perante a realidade, de modo a garantir que as coisas no mundo funcionem direito. A intuição extrovertida, NE como função inferior, é a responsável por criar todo o esquema caótico inconsciente que gera no ISTJ o seu medo e relutância quanto à incerteza e instabilidade do futuro e da própria realidade em si. Por ter a NE extremamente arcaica, esta acabará focando em possibilidades mais negativas, gerando na parte consciente do ISTJ uma extrema insegurança e pessimismo em relação a essas intuições. É daí que surge o estereótipo de serem bastante superprotetores, pessimistas e até mesmo paranoicos. A infinidade de possibilidades advindas da intuição extrovertida são reprimidas, fazendo com que seja difícil para ele enxergar que existam outros caminhos e maneiras da realidade se manifestar ou fluir. Pode haver também a impressão de que, caso as coisas não se procedam como de costume, não será possível garantir uma possibilidade positiva diante daquilo. Daí decorre o estereótipo dos ISTJ serem pessoas acomodadas, pois a impressão que passam é de que tentam dar a realidade por garantida, evitando correr riscos. Preferem criar uma zona de conforto, onde não necessitam lidar com questões ou situações que não estejam acostumados. Com isso, eles podem acabar perdendo certas oportunidades de mudança, que poderiam lhes trazer benefícios. Existe aqui um grande medo do desconhecido, pois tudo aquilo que está fora do seu esquema prévio de percepção lhe custará muita energia e esforço para ser internamente adaptado e absorvido. Os ISTJs acham cansativo e desgastante mudanças repentinas, chantagens emocionais, desonestidade ou falta de conduta, lidar com situações ou fatos imprecisos ou que eles tenham poucas informações e detalhes sobre elas, que invadam seu espaço pessoal, que apressem eles a tomar uma decisão sem deixar que eles analisem ou ponderem com antecedência, ter que tomar atitudes arriscadas, situações com muito estímulo sensorial ou emocional. Os ISTJs acham revigorante e estimulante terem tempo para analisar bem as situações antes de lidar com elas, cumprir de maneira satisfatória tarefas com boas especificações e bem detalhadas, estabilidade e segurança material, relações onde percebam lealdade e compromisso, terem tempo para cumprir com os pequenos detalhes de suas rotinas, se sentirem preparados com antecedência para situações. Algumas figuras famosas e personagens que podem se encaixar no arquétipo do ISTJ são Sigmund Freud, George Washington, o Augusto, o Martin Heidegger, o Joseph Ratzinger, a Angela Merkel, o Robert De Niro, a Jan Hirsi Ali, o Morgan Freeman, a Elizabeth II, a Natalie Portman, Paulo Guedes, o Fernando Mitre, o Rivers Cuomo, o Carlos Sardenberg, o Warren Buffett, o Linneu, o Ned Stark, o Tom Hagen, o Sheldon Cooper, a Sam Beck, o Sam Garner, o Raymond Holt, o Walter Stafford, o Jim Gordon, o Neji Hyuga, o Alex Romero, a Tigresa,
o diretor Skinner, o Máximos, o Abel, o Eustácio, o Coelho Branco, o Sebastião, o Shoran Lee, o Julius Rock, o Geoffrey Butler e o Owen Lars. Lembrando que existe certa limitação no momento de tipar pessoas famosas, por muitas vezes termos acesso a poucas informações consistentes e confiáveis a respeito de suas histórias pessoais. Muitas vezes o que temos são relatos de terceiros ou então apenas aquela persona que é mostrada publicamente. Essas são apenas algumas inferências sobre as figuras aqui mencionadas, apenas para exemplificar um pouco de maneira mais concreta a descrição desse tipo de personalidade. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Se você gostou, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo com seus conhecidos, não deixe de se inscrever no nosso canal para acompanhar os próximos vídeos sobre cada uma das 16 personalidades. É isso aí, pessoal, nos vemos no próximo vídeo.